Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo que nós estávamos vendo, né? Nós vimos então por várias aulas sobre a conquista espanhola, sobre as colônias inglesas, e hoje então a gente vai tentar entender o movimento do que foi o mercantilismo e o Tratado de Tordesilhas, que é basicamente o que movimenta a Europa para ir atrás desses novos territórios, né? Para ir atrás dessa conquista. Mas para isso a gente precisa relembrar algumas coisas. A gente tem que lembrar sobre o absolutismo, né, que a gente viu que ele acontece, né, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que é o momento em que a gente está, que seria o poder absoluto na mão do rei ou na mão dos reis, né, dos estados modernos. Então, o estado moderno é quando a gente viu que a gente tinha um rei com uma única moeda, uma língua, regidos pela mesma lei, que é como se fossem os países que a gente conhece hoje em dia, mas eram chamados de estados modernos. Os principais eram Portugal, Espanha e Inglaterra, que eram as grandes potências, e inclusive são os estados que vão conquistar esse novo mundo. Né? Então a gente está passando por um processo, a gente estava passando por um processo de descoberta, de conquista. Né? A gente já teve várias discussões sobre se foi conquista, se foi descoberta. Está tudo já visto. Isso aqui é só para a gente relembrar que a gente está dentro desse contexto. Então vamos ao mercantilismo. O mercantilismo, ele é um modelo econômico durante o absolutismo. Ele é um modelo econômico no início, principalmente, da Idade Moderna, quando a gente começa a ter a ideia do capitalismo, que o comércio ele volta a ser algo grande, é tudo isso que nós já vimos, né? E aí vocês podem me perguntar, mas professor, por que a gente não viu isso aqui antes? Porque a gente acabou vendo na teoria como funcionava, né? A gente viu a conquista espanhola, a gente viu as colônias inglesas, a gente está chegando no Brasil já, inclusive, com Portugal. Mas por que então que o senhor não fez o contrário? Bem, porque eu queria que a gente entendesse como foi, né? Ver como aconteceu todo esse movimento, e depois entender na teoria. Porque essas coisinhas são difíceis da gente entender de primeiro. Então eu quis dar o exemplo primeiro, a gente trabalhar caso a caso. Eu vou deixar o Brasil por último, porque vai ser o conteúdo que a gente vai discorrer aí até o final do ano, nesse ciclo 3. Né? Então eu vou conseguir usar os exemplos que a gente já viu para você entender essas teorias. Então se liga que é muito importante, não é muita coisa, mas é um conteúdo mais pesadinho, porque é muita teoria diferente dos outros conteúdos. Então, o primeiro ponto sobre o mercantilismo é a ideia do metalismo, que a riqueza de uma nação é determinada pelo acúmulo do ouro e da prata. Ou seja, quanto mais bens preciosos, quanto mais metais preciosos, mais rica é uma nação naquele momento. Porque hoje em dia o ouro ele é importante, mas o petróleo ele se tornou muito mais importante. O dinheiro em si, a quantidade de dinheiros, de reais, né, dólar, enfim, é muito mais importante. Mas como você conseguiria o ouro e a prata? Ora, você poderia explorar dentro do seu território, mas com o tempo você descobriria, ou você conseguiria descobrir que não tem nada ali de ouro, de prata, de metais, e você poderia ir para outra região explorar. Ou então, às vezes, nem tinha na sua região esse tipo de coisa. Então você precisaria ir a novos territórios. Então aí que entra toda a questão das grandes navegações, de chegar em territórios novos. Porque chegando num território novo, você consegue esses metais e consegue mais poder, consequentemente. Nós temos o colonialismo e o pacto colonial. Vamos tentar entender os dois juntos, que faz mais sentido. Colônia, colonialismo, não se parece? Então a colônia é quando você chega em um lugar e você conquista e lá se torna a sua colônia. A Espanha fez isso com a América Latina aqui. Eles chegaram na região do Peru, Bolívia, os Andes. Lá se tornou colônia da Espanha. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Onde é o território dos Estados Unidos hoje, se tornou colônia da Inglaterra. Então, quem domina é a metrópole, quem é dominado é a colônia. Então, você faz a colonização, você chega lá e conquista aquele território atrás de dinheiro, atrás de povos para trabalhar para você, assim como os espanhóis fizeram, assim como Portugal vai fazer no continente africano.
tá? Então você busca a colonização atrás de riquezas, né? Então, para voltar no primeiro tópico do metalismo. E para ajudar ainda mais, né, nessa questão de você se tornar mais rico, mais poderoso, existe o pacto colonial, que é o seguinte: tudo que a colônia produz vai para a metrópole. Porque dessa forma você consegue fazer com que a colônia trabalhe, e tudo que é gerado ali é da metrópole. Então você tem mão de obra de graça, que você conquistou aquele território, você vai ter um trabalho livre ali para você, e eles não vão poder vender para outra região. Eles não vão lucrar em cima disso, porque você é a metrópole e tudo vai para você. Então isso aí vai aumentar o seu rendimento e o seu dinheiro. Outros dois pontos de extrema importância é a balança comercial favorável e o protecionismo e intervencionismo econômico do Estado. A ideia da balança comercial ela é bem simples. Ela é a ideia de uma balança. Então você tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. Por que você tem que ter um equilíbrio? E entre o quê? A quantidade de produtos, de bens, qualquer deles que sejam, né, que você venda ou compre, o número que sai, ou seja, o número que você exporta, ou seja, do que você vende, ele tem que ser maior do que o número do que você importa, ou seja, o que você traz para dentro do seu país. Mas por que precisa disso? Ora, se eu vendo, eu estou lucrando. Se eu compro, eu estou perdendo dinheiro. Então essa ideia de você ter uma balança comercial favorável, né, era você manter o seu ouro, a sua prata, o seu dinheiro e a sua forma de riqueza. Então, você precisava manter ele balanceado. Então, o que sai, o que é vendido, tem que ser maior do que é comprado e trazido aqui para dentro do seu país. Mas como você conseguir controlar essa balança? Era só falar assim, não vou comprar e pronto? Não, para isso existia o protecionismo e o intervencionismo. Então, o que o Estado fazia? O que vem de fora, ele vai ser mais caro do que o que a gente faz aqui dentro. Eu vou pegar um exemplo aqui, o meu celular. Imagina que esse aqui é um celular brasileiro e ele custa R$200. E aí um celular que é basicamente o mesmo desse, mas ele é produzido lá nos Estados Unidos. Quando eu comprar ele e trazer para cá, quando ele chegar aqui na minha cidade, eu não vou vender ele por 200. Eu vou vender ele por 700. Mas é o mesmo celular basicamente. Por quê? Porque assim você compra o que foi produzido aqui dentro. Então a economia ela vai girando. Aí assim você não precisa comprar muito o que vem de fora. E as pessoas acabam comprando mais o que vem e é produzido de dentro. Então você gera economia. Então é por isso que a intervenção e o protecionismo eles fazem essa balança favorável. É estranho a gente pensar nisso, mas é assim que as coisas funcionam. No nosso dia a dia é assim. Por que um produto da Apple que é produzido lá fora é tão caro? Um produto é mais barato, né? Mas quando ele chega aqui ele é tão caro. Porque ele veio de fora, né? Ele é caro. O nome da Apple, por exemplo, ele é muito forte. Mas quando ele chega aqui ele é mais caro porque você precisa do lucro. Você precisa incentivar o que vem aqui de dentro. É claro que a gente poderia ter inúmeros exemplos, mas a gente precisa ter essa ideia básica na cabeça. Dessa balança e que ela é gerida, né, através da proteção e da intervenção do Estado. Bem, enquanto eu estou falando, né, então você já deve ter entendido sobre a balança, sobre o intervencionismo, metalismo, colonialismo, todas essas questões. Mas você pode estar se perguntando, professor, o que impedia Portugal de chegar no território conquistado pela Espanha e simplesmente dominar tudo? Ou a Espanha chegar aqui no Brasil e tomar tudo? Porque eles precisavam de ouro, eles precisavam de colônias. Bem, a resposta é simples. As coisas não eram tão bagunçadas assim. Em 1494, antes mesmo da conquista espanhola, antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, foi fechado um acordo, um tratado, na cidade de Tordesilhas, entre Portugal e a Espanha. O que era esse acordo? Eles traçaram uma linha imaginária, uma linha imaginária assim, na vertical, a 370 léguas de Cabo Verde, né? E tudo o que estaria a oeste seria da Espanha e a leste seria de Portugal. Então olha só, vê esse mapinha que está aí na sua tela. Para que rumo que está aqui as conquistas da Espanha? Peru, Bolívia, Andes. Tá tudo a oeste. E o território inicial que era de Portugal, a leste. Então uma pontinha do Brasil, que é onde eles chegam. Então eles respeitavam isso. Porque eles eram as maiores entidades, eles eram os mais poderosos. Então, se eles falassem, olha, isso aqui é nosso, beleza.
É claro que isso não impedia a Holanda, a França, os ingleses de chegarem aqui e tentar dominar os territórios. Inclusive, isso vai acontecer. Mas a gente vai ver só lá pra frente, talvez só quando você chegarem no 8º ano. Mas isso acontece. Mas o que vocês precisam saber agora é isso. Havia essa linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas, e é isso que vai delimitar onde a Espanha e onde Portugal poderiam atuar. Certo? Então eu vou enviar para vocês um documentozinho com uma explicação melhor, né? mais detalhadazinha assim para vocês lembrarem e fixarem no caderno sobre as ideias do mercantilismo, sobre tudo que a gente viu hoje, para a gente fixar. Então, se você está com dúvida, entra no EO, me manda mensagem, que eu estou aqui para vocês. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.